É interessante o verso 18, que Jesus vai dizer: rogai, pois. Ou seja, a compaixão de Jesus Cristo deve ser refletida nos nossos corações. Nós devemos olhar para as multidões e termos compaixão delas. Compaixão é diferentemente de dó. Muitos de nós têm dó. A gente olha para as pessoas e fica penalizado ao vê-las. Que pena ver os viciados em crack. Que pena ver os mendigos. Que pena ver as pessoas entregues aos seus vícios, destruídas pelos seus pecados. E nós muitas vezes temos pena dessas pessoas e até choramos em vê-las. Mas compaixão não é dó. Compaixão é um ato de perceber sim a dor, mas se envolver com aquele que está com dor. Jesus não só teve dó das pessoas, não. Ele disse: eu vou fazer o que eu posso fazer por essas pessoas. E compaixão é isto, é decidirmos fazer alguma coisa por aqueles que estão sem Cristo e sem salvação. Então, por isso, essa reflexão é isso, a partir da compaixão pelas pessoas perdidas, eu vou decidir, assim como Jesus decidiu o que ele iria fazer pelas multidões, nós vamos decidir, a partir da compaixão, o que nós vamos fazer pelas multidões. E por isso, a oração de Jesus era mais do que alguém pedindo: peça para Deus enviar mais obreiros. Mas assim como Jesus ensinou, ou Deus exortou a Isaías, dizendo: a quem enviarei? Eu penso que esse texto reflete muito esse pensamento que Deus teve quando escreveu no capítulo 6 de Isaías. Quando diz: rogai ao Senhor da seara, é como ele estivesse dizendo a Isaías: a quem enviarei? Ele está dizendo assim: vamos rogar. Mas Deus não está nos excluindo, não é uma oração de terceirização, mas é uma oração que nos inclui juntos. Quando a Bíblia diz de oração, é interessante oração. Oração não é uma ação nossa, que tem por objetivo mudar o pensamento de Deus a respeito de alguma coisa, mas a oração é um momento onde nós buscamos a vontade de Deus para determinadas coisas. Então, quando a gente fala rogai ao Senhor da seara, ele está dizendo: ore para ver qual é a vontade de Deus para a sua vida. Tem algumas coisas que nós precisamos perceber, enxergar e reconhecer. No ano de 1900, aproximadamente 900 milhões de pessoas tinham pouco ou nenhum acesso ao Evangelho. Nos anos que se passaram desde então, este número cresceu para 2 bilhões e 100 milhões de pessoas. Em outras palavras, 29% da população mundial não tem conhecimento ou pouco conhecimento de Jesus Cristo. As projeções estatísticas dizem que até 2050, pesquisadores projetam que esse número crescerá ainda mais, chegando a 2 bilhões e 700 milhões de pessoas que terão pouco ou nenhum conhecimento de Jesus Cristo. Deus chamou toda a igreja para proclamar o Evangelho em todo o mundo. Há ainda mais de 2.000 povos no mundo sem conhecimento do Evangelho. Cerca de 3.000 línguas sem um verso bíblico em seu idioma. E 2 bilhões de pessoas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Isso são estatísticas. A partir das estatísticas, como o Brasil tem estatísticas, se somam essas estatísticas. O Instituto de Pesquisa Datafolha diz que 3 em cada 10 brasileiros com 16 anos ou mais atualmente são evangélicos. Ou seja, o Instituto Datafolha diz que 29% da população evangélica é cristã. Aí você diz: que bom, 29%. Mas esse mesmo índice diz que 71% dos brasileiros não são cristãos. Às vezes nós olhamos para o mundo além de nós
E percebemos a janela 1040 e outros dados estatísticos dizendo que existe uma multidão sem Cristo, mas existe aqui no nosso Brasil 71% de pessoas que não são cristãs. Considerando uma população de 200 milhões de habitantes, existe no nosso Brasil 140 milhões de habitantes que não são cristãos. Eu creio que é uma realidade que nós devemos reconhecer. É interessante que o Datafolha ainda aponta que de esses 29% estão divididos assim: 22%, a maior parte, são evangélicos pentecostais, 7% são evangélicos não pentecostais, pertencentes à Igreja Batista, Presbiteriana, Metodistas e outras. Em um estudo de um outro centro de pesquisa, diz que os batistas são cerca de 3% dos 29% de evangélicos no Brasil. Irmãos, é triste vermos essa realidade. Eu sei que muitos de nós estão muito contentes. Eu vou para o céu, sou salvo, tenho certeza da minha salvação. É bom, que bom. Se eu morrer hoje, vou acordar na presença de Deus. Que bênção. Eu digo para minha esposa, sempre quando ela está preocupada comigo, eu digo: o pior que pode acontecer comigo é acordar no céu hoje. Então fique tranquilo, não vai acontecer nada de mal. Por outro lado, o mal que o mundo chama de mal, a morte não é um mal para o crente, é um privilégio, é uma bênção. Acordar na presença de Deus, que bênção, que alegria. Mas quando nós olhamos que existe cerca de 140 milhões de brasileiros que não têm essa certeza, isso deve nos levar a pensar em fazer alguma coisa. Não simplesmente lamentar, porque compaixão é diferente de dó, de pena. Que pena? Não, compaixão existe 140 milhões de brasileiros sem Cristo, eu preciso fazer alguma coisa. Porque isso é compaixão. As projeções são tristes. Segundo um instituto de pesquisa americano, Pew, não sei pronunciar, pastor Romo, P-E-W-R-E-C-E-A-R-C-H Center, Pew Research Center, uma coisa assim. Eles dizem que em 2050 o mundo terá quase tantos muçulmanos quanto cristãos. E o número de pessoas sem religião diminuirá, indica o estudo americano, chamado O Futuro das Religiões do Mundo, projeções 2010-2050. Segundo o Instituto, se as tendências atuais continuarem, até 2050 o número de muçulmanos igualará quase o de cristãos, mas este último continuará sendo o maior grupo religioso do mundo. O documento no qual são estudadas as projeções, que se baseiam principalmente na taxa de fertilidade, na idade da população, nas migrações, nas tendências de conversão, indica que o número de muçulmanos no mundo alcançará 2 bilhões e 760 milhões de pessoas no mundo. Em 2010 era 1 bilhão e 600 milhões de pessoas no mundo. Enquanto no mesmo ano haverá 2 bilhões e 920 bilhões de cristãos. Em 2010 era 2 bilhões e 177 milhões, ou seja, o número de muçulmanos vai crescer exponencialmente muito maior do que o número de cristãos. E por quê? Porque eles estão trabalhando muito mais do que os cristãos para angariar mais adeptos. Estão se infiltrando em todos os lugares, em todos os países, e conquistando números assombrosos.
Atualmente, o planeta possui cerca de 7 bilhões de pessoas e aproximadamente 2 bilhões e 180 milhões de pessoas que dizem professar a fé. Isso quer dizer que 5 bilhões 820 milhões não professam a fé. Esta é uma realidade que está diante de nós. Esses dados foram revelados em um relatório desse Instituto de Pesquisa. De acordo com ele, as principais tradições cristãs são a católica, com 51,4% dos fiéis, os evangélicos no mundo, 36%, sendo que a maioria segue a linha pentecostal, e os ortodoxos, que somam 12,6% da população. Esses são dados. E às vezes nós, nas nossas ilhas, nos nossos mosteiros, nos isolamos do mundo e não estamos a perceber esta realidade. E volto a insistir com os irmãos, Jesus teve compaixão vendo esta realidade. O que Deus faz nessa manhã é que Ele quer nos convencer e nos converter a termos compaixão diante dessa realidade. E o que nós podemos fazer é mais do que simplesmente recursos, porque recursos financeiros não resolvem esse problema. Nós podemos inundar o gasofilácio da igreja de dinheiro e não resolve o problema. Interessante que a Bíblia diz que nem deveríamos estar preocupados com o dinheiro, porque Ele nos daria. Quando Jesus mandou orar, Ele disse: ore por mais obreiros. Porque o que vai impactar e vamos dizer assim, suprir essa realidade são pessoas, não é dinheiro. Porque o dinheiro Deus falou que vai providenciar, amém? Deus vai providenciar. Não estejais inquietos por coisa alguma, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. A oração de Jesus é: orai para que haja mais obreiros na minha seara. E hoje a seara de Deus está concorrendo com as carreiras profissionais. Outrora, lembro dos tempos dos meus pais, o maior desejo de uma família era ter um filho padre. Lembra? Uma filha freira. Era o sonho de um pai e de uma mãe ter alguém na igreja, servindo a igreja. Hoje, nossas famílias cristãs, sabe qual é o maior sonho de um pai? É ter um filho médico, engenheiro, assalariado. Poucos são os pais que estão orando para terem seus filhos pastores. Por outro lado, muitos até desincentivam os seus filhos a serem pastores. Não, filho, isso aí, ir lá para o lugar para ganhar, como ontem o irmão lá no Piauí disse que ele ganha 2 salários mínimos. Esse não é o plano nosso para os nossos filhos. Nosso plano para os nossos filhos é salários de 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil. É interessante que o fato de não termos compaixão adequada por essa realidade faz com que os nossos pensamentos não se dirigem a ela. Porque o que nós pensamos na realidade, em um mundo materialista, nossos corações têm sido moldados ao materialismo e não à visão espiritual. A Bíblia, de uma forma clara, diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a prata e a ferrugem tudo consomem, mas ajuntai tesouros no céu. A mensagem materialista tem convertido e convencido corações após corações. É difícil nós rogarmos para o Senhor da seara nesse espírito de oração, quando estamos a dizer: estou buscando a sua vontade, quando eu estou orando por essa necessidade. E talvez você vai ter que responder como Isaías diz: eis-me aqui. Porque é isso que... a quem enviarei? Essa foi a pergunta de Deus. Quem enviarei? Isaías estava lá. Vamos perguntar
Isaías falou: Senhor, a quem nós enviaremos? E ele falou assim: eu? Posso ser eu. Compaixão é isto, irmãos. É quando nós olhamos a necessidade e nós nos incluímos e dizemos: pode ser eu. Eu falo lá para a igreja, eu não tenho problema com isso. Eu digo: irmão, estou orando para você ir embora dessa igreja. Pastor, que é isso? Não embora no sentido, quero que você vá para o campo missionário. Vá embora. Vá para os campos. Vá para as novas igrejas. Vá para os novos desafios. Nós não estamos tendo plano de encher as igrejas. Nós temos plano de encher o mundo de missionários. Esse é o nosso plano. Eu até não trabalho para ter igreja de 2.000 pessoas. Eu acho muito problemático. Prefiro 10 igrejas de 200. É menos problemático. Tenho certeza que o pastor Rômulo está orando para que surjam missionários e missionários aqui, pastores e pastores. Ele liga para mim e fala: Marcos, tem algum aí? Ele sempre está me pedindo. Alguém? Tem alguém aí? Tem alguém aí? E certamente ele está olhando para essa igreja e dizendo: tem alguém aqui? Ele não vai ter nenhum problema que você diga aqui: eu vou embora, pastor, para o campo missionário, Deus está me chamando. Ele não vai ficar triste, ele vai ficar contente, alegre, feliz. Compaixão é isso. Não é dó, não é pena. É algo que exige envolvimento. Mas muitos de nós olhamos para nós mesmos e dizemos: quem sou eu? O que eu tenho? Há um exemplo muito precioso que Paulo traz para nós. Paulo chama os crentes de Coríntios a ajudarem, a cooperarem, a colaborarem em uma necessidade que estava acontecendo junto a outros cristãos. E Paulo estimula os crentes de Coríntios usando os cristãos da Macedônia como exemplo. E é interessante. Era um contraste. A igreja de Coríntios era uma igreja rica, ficava dentro de uma cidade próspera. A cidade de Coríntios era uma cidade portuária, um lugar onde se movimentava mercadorias, então era uma cidade rica. Mas os de Coríntios eram pessoas que tinham as mãos fechadas. Eram avarentos. Mas Paulo não chama eles: vocês são avarentos. Não, Paulo era sábio, ele era sutil. Vocês aí ricos, abastados, Deus tem abençoado vocês, tem? Nós temos necessidades. Mas eu quero contar para vocês uma história. E ele vai começar a falar dos macedônios. E ao contrário dos de Coríntios, os macedônicos eram miseráveis. Tão miseráveis que o Império Romano os isentou de impostos. Irmãos, para um governo isentar alguém de imposto, você imagina. Mas Roma chegou à conclusão que os macedônicos eram tão pobres, que não cabia a eles o direito de exigir deles imposto. E Paulo começa a dizer aos crentes de Coríntios. Primeiramente, ele vai dizer que os crentes de Macedônia ensinavam que ninguém é tão pobre que não possa contribuir.Esse é o primeiro princípio. Todos nós, não importa o quanto nós temos, o quanto nós somos, você é uma pessoa que de alguma forma pode fazer alguma coisa. Quando a Bíblia ensina a termos compaixão, ela não está exigindo nada mais do que você possa fazer. Ou seja, ele está dizendo: você tem essa realidade, você pode fazer alguma coisa. Nós poderíamos até dizer: você tem que fazer alguma coisa. 2 Coríntios 8:2, a Bíblia diz: como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como em sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. Paulo vai dizendo: os macedônicos eram profundamente pobres, mas quando eles souberam da necessidade, eles decidiram fazer alguma coisa.
Compaixão é isso. Existe a necessidade. E nós vamos decidir fazer alguma coisa. Irmãos, por isso missões não é opção para um membro da igreja. Não, missão é a obrigação, é um mandamento para toda a igreja. Toda a igreja. Ele vai ensinar, cada um contribua segundo o seu coração, não por obrigação ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, segundo propôs no seu coração. Como Deus usou pessoas que não reuniam condições nenhuma. A Bíblia relata uma série de pessoas como estas. Por exemplo, a viúva de Serepta, a viúva pobre e a sua oferta, o menino com 5 pães e 3 peixinhos, Isaías, Moisés, eles se sentiam inaptos para os desafios. Todos limitados, mas ofereceram o que tinham, apenas poucos bens, ou suas próprias vidas, o poder, e Deus fez o resto. Não importa, Deus não está dizendo que, eu sempre digo assim, Deus não está limitado a você para aquilo que Ele quer fazer, amém? Deus não está limitado. Mas o que Ele espera, simplesmente pela compaixão que existe no seu coração, que você esteja disposto a dar os 5 pães e os 3 peixes que você tem. É isso que você tem? Tá bom. É um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite? Tá bom, é o que você tem. Porque a gente calcula dessa forma. Ele deu promessa de fé de R$2.000. Nossa, que oferta! Ele ganha 200 mil. Que oferta, hein? Miserável. 200 mil só deu 2. Deus não mede por cifrão, por vírgulas depois do ponto. Deus mede por compaixão. Essa é a medida de Deus. É compaixão que Ele espera que exista no nosso coração. Deus, é o que eu posso fazer. É o que eu tenho em minhas mãos para oferecer. E talvez você não tenha nada, como Isaías entendeu-se o pior dos homens. Mas ele falou, se o Senhor pode me usar, é o que eu tenho. É o que eu sou. O milagre da multiplicação é de Deus, amém? Mas a generosidade é nossa. Deus vai multiplicar a generosidade nossa. Isso é importante. Apesar de serem pobres, não se julgarem incapazes de participar, contribuíram segundo as suas posses, segundo o seu poder. Mais ainda, se contribuíram acima do seu poder, porque isso é fé. É interessante o Paulo usando os macedônicos, ele vai dizer que eles contribuíram acima das suas posses. Ou seja, eles deram o pão crendo que Deus ia repor o pão. É interessante você perceber isso. Eles não deram só o que eles podiam, mas em compaixão, em amor, entendendo aquela realidade, eles disseram, nós precisamos fazer alguma coisa. E a esposa disse, se você dá, vai faltar. Ele diz, nós vamos dar e não vai faltar. Havia uma necessidade, tinha que ser feita alguma coisa. Paulo vai ensinar. Os crentes de Macedônia ensinavam que contribuição é um ato de voluntariedade e não de obrigação. 2 Coríntios 8,3 diz, porque segundo o seu poder, que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Não queremos ofertas por constrangimento. Não. Desse jeito, pastor. Vou ter que dar, né? Não dá, por favor. Isso não vai abençoar a obra de Deus, nem vai abençoar a sua vida. Mas se tocado pelo Espírito Santo, Deus não coloca uma arma na sua cabeça. Você vai seguir o seu caminho. Não pense, não tem nenhuma... Se você não contribuir com missões, as pragas do Apocalipse vão cair sobre a sua cabeça. Não tem nenhuma maldição, irmão, fica tranquilo.
Vá em paz. Deus não colocou no seu coração. Não, essa não é. Deus colocou no seu coração, mas você não percebeu, você não entendeu. Vá em paz. Mas de uma forma voluntária eu entendi. E usando a razão, e de uma forma voluntária, eu quero fazer isto. Com esses testemunhos, existem inúmeros processos lá em São Paulo, de pessoas que contribuíram em uma certa igreja, dentro desse ambiente de constrangimento, e sabe o que aconteceu depois? Eles processaram a igreja, querendo o dinheiro de volta. Centenas de processos. Quero o carro que eu dei de volta, quero o dinheiro que eu dei de volta. Porque eles entenderam que foram constrangidos a fazer aquilo. Não, não é isso, irmãos. É voluntário. Quando Cristo subiu na cruz, não foi por obrigação, foi por voluntariedade. Ele aceitou fazer aquilo por nós, não porque Deus obrigou ele a fazer. Amém. Por outro lado, ele perguntou para Deus: o Senhor tem plano B? Não, só tem essa forma. Não tem como salvar o homem sem que um justo suba na cruz e morra por ele. Não tem como. Ele falou: tá bom, voluntariamente eu vou. Não por obrigação, mas voluntariamente. O que Deus quer fazer através de nós é nos mostrar a realidade, sensibilizar o nosso coração com o seu amor e provocar-nos a voluntariedade. Porque se não for voluntário, a gente fala assim: puxa, dei aquela oferta para a igreja e agora? Meu Deus, eu não vou poder comprar isso, eu não vou me privar daquilo. Vai ficar chato, irmãos. Quando a gente não é voluntário, o ministério é pesado, o negócio chato, ser pastor é horrível. Eu falo: não, é voluntário, eu estou aqui porque eu quero. As pessoas: pastor, não quero dar trabalho para você. Irmão, me dá trabalho, porque é para isso que eu estou aqui. Se você não me dá trabalho, eu não vou ser o que eu quero ser, pastor. Eu sou voluntário. E voluntário é diferente, por isso que a igreja é de voluntário. O porteiro que trabalha na portaria é voluntário. O tesoureiro é voluntário. A secretária é voluntária. E a oferta é voluntária. Não é obrigação. Porque obrigação pesa no bolso. Obrigação faz o negócio ficar pesado. Pastor, a sua cabeça deve ficar cheia. Cheia de amor, sempre. Cheia de amor, amém? E de problemas, para a gente exercer esse amor. É trabalho cansativo, lógico que é. Não vamos... Paulo vai dizer: eu gasto e me deixo gastar. Há um desgaste, isso é um fato. Mas é voluntário, não é por obrigação. Eu não sou pastor porque alguém me obrigou. Eu não sou pastor por causa de salário. Eu não sou pastor por causa de benefício. Eu sou pastor porque eu quero ser pastor. E se não tiver salário, sou pastor. E se não tiver casa, sou pastor. Se não tiver nada, eu sou pastor. Se tiver que morrer, eu sou pastor, porque é voluntário. Mas por obrigação, é chato, é pesado, é custoso. Por isso a Bíblia vai dizer: deram voluntariamente, ou seja, não houve remorso depois, não houve aquela coisa: e agora ficamos sem comer, não vamos comer mais a picanha, vamos ter que comer a costela, olha aí, se nós não tivéssemos dado, podia ter comido. Aí é pesado mesmo. É chato. Não faça por obrigação, faça por voluntariedade, de boa vontade, para não precisar processar o pastor Rômulo depois, nem o pastor Marcos, porque você fez usando a sua liberdade de fazer ou não. Liberdade de fazer ou não. Eu entendo, a responsabilidade é de todos nós, mas Deus não tirou o livre-arbítrio de você. Ele conserva. Ele chega para Caim e diz: você vai matar seu irmão. Não faça isso. Mas ele não tirou o livre-arbítrio. Ele foi lá e matou. Deus sabia? Lógico que sabia. Mas Deus não tirou a liberdade de nós. Nós sabemos o que devemos fazer, mas somos livres para escolher fazer ou não. Agora, nós fazemos a nossa escolha. Agora, escolhemos as consequências? Não, a consequência você não escolhe. Essa é a determinação baseada na justiça de Deus. Apesar de não serem muitos e não terem muito,
a contribuir eram voluntários para fazer algumas coisas. As necessidades são oportunidades para fazermos alguma coisa. Quando eu apresento a vocês isto é uma necessidade e também uma oportunidade. E no seu coração a compaixão vai fazer você a pensar nisso. O que eu posso fazer por esta realidade? Existem 140 milhões de brasileiros que não têm Cristo. O que eu posso fazer por isso? Eu vou fazer isto. E você decide. Por isso, irmãos, lá em 1 Coríntios capítulo 13, nada que nós fizermos sem amor não tem valor. Porque é o amor que faz com que sejamos voluntários. É o amor que faz nos interessar pelo fato das pessoas estarem indo para o inferno. É o amor que faz nos interessar que tem o Piauí, que tem mais de 81% de católicos, e existem poucos cristãos naquela realidade. É amor que faz isso. E se não for amor, não tem valor. Se o que você vai escrever nesse cartão de promessa de fé não reflete um amor genuíno que você tem pelas almas perdidas, quero um conselho: não preencha, por favor. Porque não reflete amor. É só uma obra social que o espírita faz, que muçulmanos fazem. Sabe que valor tem isso para Deus? Nada, absolutamente nada. Terceira coisa, os crentes da Macedônia ensinavam que antes de darmos para a obra de Deus, precisamos nos dar para Deus. 2 Coríntios 8:5 diz: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. O problema é que antes de sair do dinheiro do nosso bolso, o nosso bolso tem que ser de Deus. Esse é o problema. Antes de nossa vida vier aqui pegar essa mala para ser missionário, nossa vida precisa ser de Deus. E depois que é de Deus, e o texto diz isso, pela vontade de Deus, então depois que somos de Deus, vamos fazer o que Deus quer. Porque não estamos aqui determinando: você vai dar 100, você vai dar 2.000, você vai ser a sua vida, você vai ser pastor, você vai ser missionário. Não, isso aí é Deus que faz. Mas antes que você tome a decisão de preencher o envelope, consagre sua vida no altar do Senhor e diga: eu sou do Senhor. Meus bens são do Senhor. Meus talentos são do Senhor. Meus dons são do Senhor. Depois que você entrega tudo ao Senhor, aí você pergunta: o que o Senhor quer fazer com a minha vida? Aí Ele vai dizer. Mas se você não entregar antes a sua vida, você não vai entender o que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Não podemos servir a Deus com o que somos ou o que temos. Não temos como servir a Deus a não ser antes nos entregarmos a Deus e a sua vontade, estarmos prontos para sermos instrumentos de Deus para qualquer necessidade que Ele nos convida a participar. As pessoas na igreja muitas vezes nos procuram: pastor, eu quero saber qual é o meu dom. E a gente não tem, tipo assim, não tem um culto da revelação. Tem culto da revelação que nós vamos revelar o seu dom. Sério. A gente sempre fala assim: começa a se envolver com a igreja. Começa a se envolver com portaria, com tesouraria, com secretaria. Começa a se envolver com sons. Começa a se envolver com o estudo da escola dominical, liderança de jovens, liderança de homens. Em algum momento você vai perceber o chamado de Deus na sua vida. Sabe quando a gente percebe o chamado de Deus? Fazendo alguma coisa. Eu não recebi nenhuma revelação que Deus tinha me chamado para o ministério. Não apareceu nenhum anjo. Apareceu para ti? Para você, Raquel? Um anjo apareceu. Raquel, você vai ser esposa de missionário. Se aparecesse, a gente ia até assustar, né? Meu Deus, ir devagarzinho. Vai devagarzinho, vai devagarzinho. Eu estava na igreja, mas eu falo que eu sou pastor de carreira, sabe? Me envolvi com todos os ministérios.
desde lavar banheiro até fazer qualquer coisa. Estava pronto a servir. Eu já tinha entregue a minha vida a Deus. Não importa se a pessoa diz, vai lavar banheiro. Não, não tem problema. Vai cozinhar, não tem problema. Vai na portaria, não tem problema. Seja tesoureiro, não tem problema. Eu sou de Deus. O que Deus mandar fazer, vamos fazer. Mas Deus tem um chamado específico. Ele tem uma vontade diretiva na nossa vida. Ele tem um plano na nossa vida. E nós precisamos perceber. Daqui a pouco as pessoas chegaram assim, rapaz, você tem o dom da palavra. Não, é Deus. O outro chega e fala assim, rapaz, você leva jeito de pastor. Porque antes de você ser pastor, a igreja precisa perceber o seu chamado. Não é só você, mas a igreja precisa perceber. E as pessoas começaram a dizer isso, começou a tocar no meu coração. Deus, será que é este o seu chamado? Porque a melhor forma de entendermos é podermos ver o selo de Deus na nossa vida. O selo da graça. É percebermos que Deus nos chamou para aquilo. A gente vê a mão de Deus agindo naquilo. As coisas acontecem. Você é porteiro da igreja e as pessoas vão dizer assim, sabe por que eu estou voltando aqui para a igreja? Porque teve um porteiro, ele me recebeu tão bem, eu fiquei tão tocado por ele, naquela forma que ele me acolheu, que eu resolvi voltar. Amém. É um negócio tremendo. O tesoureiro, rapaz, ele cuida dessa igreja. Muitos irmãos chegavam na igreja e eles perguntavam, como é que vocês tratam as finanças aqui na igreja? Vem na Assembleia a gente mostra tudo como a gente trata. Aí o irmão fez isso, ele foi na Assembleia, assistiu a Assembleia, e não voltou mais. Eu falei, irmão, você não gostou da Assembleia? Gostei. Eu vi que a coisa é tão boa, é tão bem feita, que eu nem preciso ir lá mais, eu já sei como vocês administram, nem estou preocupado mais com isso. Mas tinha tesoureiros que cuidavam bem, é o chamado de Deus para a vida deles, faziam com excelência, porque quando Deus chama, irmãos, Ele capacita, amém? E aqueles que Deus capacita, faz com excelência, porque se você não se sente capaz de fazer alguma coisa, não faça. Deus tem pessoas capazes para fazer aquilo. É assim que Deus faz. Mas se envolva com as coisas e perceba o chamado de Deus para a sua vida. Peça ao pastor Romulo, eu quero fazer instituto, eu quero saber. Quando eu fui para o instituto, irmãos, eu não fui para ser pastor. Eu era professor de escola dominical, eu queria aprender mais para ensinar os meus alunos. Deus me entendeu e me chamou para ser pastor, eu estudando no instituto. Eu não fui para lá ser pastor, eu fui para lá ser o melhor professor de escola dominical. Mas se a gente não for voluntário, a gente nunca vai saber qual é o chamado de Deus para a nossa vida. É interessante que os macedônicos não tinham nenhuma condição para serem exemplo, não. Mas se tornaram um grande exemplo. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios 1:27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Porque Deus não está pensando no que Ele quer fazer olhando para você, Ele está pensando no que Ele quer fazer olhando para Ele mesmo. Quando você olha para o currículo dos 12 apóstolos, qual deles você contrataria para a sua empresa? A Bíblia relata. Eram homens pecadores, homens indoutos. Esse era o currículo dos apóstolos. Mas por que Deus escolheu estes, pescador, para ser o líder da igreja de Jerusalém? Um pescador indouto, que isso é relatado pela Bíblia. Deus escolheu este para ser o líder da igreja. E é interessante, Deus fala assim, te darei a chave do céu. Sabe por quê? Porque Deus não está olhando para quem nós somos, mas está olhando para quem Ele é. E o que Ele é, fez de Pedro o que ele foi. Não foi a glória de Pedro, foi a glória de Deus na vida de Pedro. Então não olhe para você a partir das suas capacidades. Isaías se sentiu incapaz, Moisés se sentiu incapaz, todos os homens de Deus, Paulo se julgava o pior dos pecadores, mas ele estava confiado no poder de Deus na sua vida. Eu não sou capaz de pregar esse sermão, não sou. Mas o Espírito Santo é.
Eu não sou capaz de convencer, mas Ele é. Eu não tenho poder, mas Ele tem. E eu estou confiado nisso. 90% das palavras que eu falo não estão escritas aqui. Mas Deus coloca no coração, na mente, para falar. Pastor Rômulo chegou aqui, vamos começar o culto. Não, vamos cantar outro hino, não está no programa. O Espírito Santo está guiando. É a vontade dele, não é a nossa. Mas isso precisa ver quando há compaixão. A diferença não é o que temos nas nossas mãos, mas de quem ou com quem está o que temos. 1 João 3,17, eu quero encerrar com esse versículo. E depois dele, pastor Rômulo vai chegar aqui. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? A Bíblia diz, e Deus, olhando as multidões, teve compaixão delas. Sabe por quê? Porque Deus tem amor por nós. O que vai fazer-nos fazer alguma coisa é o amor. E se não for o amor, não faça. Talvez a sua oração nesta manhã seja: Deus, dá-me, enche-me do teu Espírito, porque o fruto do Espírito é o amor. Quem tem o Espírito de Deus vai fazer alguma coisa, não vai ficar calado, não vai ficar paralisado, porque o amor nos move, faz com que nós façamos alguma coisa. Vamos orar nessa manhã. Senhor, dá-nos compaixão pelas almas perdidas, pelos campos brancos que estão prontos para a ceifa. Dá-nos compaixão. E se você tiver compaixão, a promessa de fé vai ser preenchida. A necessidade de missionários e pastores vai ser preenchida. Mas se não houver compaixão, os números continuarão a crescer e a crescer e a crescer, não de forma positiva, mas de forma negativa. Que Deus tenha misericórdia de nós. Use a liberdade que Deus te deu nesta manhã para tomar a decisão de fazer, não o que você quer, mas o que Deus quer. Entregue sua vida no altar. Entregue voluntariamente. Tem aquele hino, tudo entregarei. É um hino que a gente deve pensar 2, 3, 4 vezes para cantar. Mas se você cantar, cante com o coração. Tudo eu estou te entregando no seu altar. Estou pronto a aceitar os desafios que o Senhor tem para a minha vida. Ai, irmãos, deixa Deus dirigir a sua vida. O salmista diz: os filhos dos leões passam necessidade, mas aos filhos de Deus não falta bem algum. Que Deus nos ajude. Obrigado por conceder a oportunidade de falar aos seus ouvidos, e peço que Deus fale ao seu coração. Pastor Rômulo.